Pois bem, vamos a um Aprendendo com Questões. A melhor forma de aprender física é resolvendo questões. Pois bem, então, vamos começar hoje com uma questãozinha que é essa daqui. Achei essa questão interessante, eu peguei ela, cortei algumas coisas, como você pode ver, mas vamos considerar que aqui sejam as opções letra A, B, C, D e E. Ele pede para você marcar qual é a opção que fala das transformações, mas eu também gostaria que você calculasse, além disso, que você calculasse a temperatura do ponto B, do ponto C e a temperatura do ponto D. Pois bem, pausa o vídeo, manda ver. E aí, fez? Vamos lá? Vamos começar com uma revisão do que é cada uma dessas coisas, com calma. Então vamos. Quando nós falamos de gases, nós temos algumas coisas que precisam ser lembradas. Talvez você tenha visto na química já essas coisas, e aí nós fazemos uma complementação com a física. Então, isso daqui é uma revisão de química. Então, vamos lá. Primeira coisa, temos a equação geral dos gases, equação de Clapeyron, que diz que a pressão de um gás vezes seu volume é igual ao número de mols desse gás vezes a constante de gases vezes a temperatura dele. Pois bem, equação geral dos gases é essa daqui. E aí, se nós pegarmos a equação geral dos gases, perceba que ela tem uma variável que é uma constante. Nós temos esse R aqui. Então, sempre que um gás passa por uma transformação, muda alguma característica do gás, essa constante ela é a mesma. E por isso nós podemos isolar ela para poder resolver um monte de coisas nas questões. Se nós isolarmos o R, passarmos o N e o T que estão multiplicando para o outro lado, dividindo, encontramos que pressão vezes volume dividido pelo número de mols vezes a temperatura é igual a constante. E aí é muito comum que digam assim, comparar dois estados gasosos, por exemplo, nesse gráfico, nós temos a comparação de A para B, de B para C. Comparar dois estados é ver o que mudou de um para outro. Então, passou por uma transformação e nós vamos analisar os dois estados do gás. E aí, para isso, nós podemos dizer que a constante no estado A vai ser igual à constante no estado B. Substituindo, nós podemos escrever que a pressão vezes volume sobre o número de mols vezes a temperatura no estado A, então aqui é tudo A, pressão A, volume A, temperatura A, número de mols no estado A, é igual a pressão, volume, número de mols e temperatura no estado B. Bom, também é muito comum considerar que o número de mols não muda de uma transformação para outra. Como assim? Os sistemas costumam ser isolados, fechados. Se o sistema é isolado, nós não temos entrada nem saída de moléculas. Então, nesse caso, o número de mols dentro do recipiente é sempre o mesmo. Pode mudar a pressão, pode mudar volume e temperatura, mas o número de mols não muda. Então, normalmente, Na é igual a Nb, sempre que nós temos um sistema fechado, isolado, ou às vezes fala que é um sistema conservativo. Qualquer um dos termos é suficiente. Quando isso acontece, nós podemos cortar Na com Nb, já que eles são iguais, e chegamos em pressão A, volume A sobre temperatura A, igual a pressão B, volume B, temperatura B, normalmente chamado de Pivot-Poisson. Pois bem, essa é a equação que nós usamos para comparar estados gasosos. E aí tem um detalhe. Quando uma transformação gasosa acontece, primeiro nós podemos ter uma situação em que o volume do gás ele não muda na transformação. É um volume constante. Então, se o volume for constante, eu posso cortar volume com volume, ele vai ser o mesmo na transformação, que nem nós cortamos o número de mols. E aí, nesse caso, a equação ficaria pressão A sobre a temperatura A igual a pressão B
sobre temperatura B. Nós costumamos chamar isso de transformação isocórica. Talvez você não goste desse nome, mas o córica poderia ser substituído por isovolumétrica. Seria a mesma coisa. Iso quer dizer igual. Nesse caso, o volume é o mesmo. Nós podemos ter uma transformação em que a pressão é constante, e aí nós poderemos cortar a pressão na equação, gerando uma transformação isobárica. A equação ficaria volume A sobre temperatura A igual a volume B sobre temperatura B. Em terceiro lugar, nós temos a situação em que a temperatura é constante. E aí nós poderíamos cortar a temperatura levando a pressão A, volume A, igual a pressão B vezes o volume B. E chamaremos de transformação isotérmica, porque a temperatura é constante. Antes de avançar, cabe aqui uma análise importante. Sempre que você tem uma divisão de dois números, PA sobre TA, pressão A, temperatura A, você precisa analisar a proporcionalidade deles. Como assim? Se a pressão aumentar, o que acontece com a temperatura nessa transformação isocórica? E a resposta é: aumenta. Se a pressão aumentar, a temperatura também aumenta. Pela lógica, você poderia pensar que se o volume é constante e você aumentou a pressão, as moléculas ficariam mais agitadas, elas iam oscilar mais e por isso a temperatura aumenta. Você poderia pensar dessa maneira. Perfeitamente. Quando a pressão é constante, o mesmo acontece. Se o volume aumentar, se a pressão é a mesma, quer dizer que nós estamos colocando mais volume. A chance delas colidirem umas com as outras é maior. Resultado, a temperatura também sobe. A pressão constante. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Por último, se você aumentar a pressão, o volume tende a cair. Pela lógica, ao aumentar uma pressão, o gás fica pressionado e as moléculas ficam mais próximas umas das outras, ocupando menos volume. São grandezas inversamente proporcionais. Então, na isotérmica fica essa dica, eles são inversos, enquanto que no volume e na pressão constante são diretamente proporcionais. Detalhes importantes. Última coisa importante que você não pode esquecer: como é que você bate o olho num gráfico e identifica cada um deles? Essa dica serve apenas para gráficos de pressão e volume. Então, estamos analisando gráfico de pressão e volume, pressão e volume. Quando estes forem os gráficos, você pode identificar cada uma dessas transformações da seguinte maneira: a transformação isocórica sempre será uma reta vertical. Afinal de contas, o volume é constante. A pressão pode aumentar ou diminuir, mas o volume não muda. Sempre que você olhar para um gráfico e encontrar uma reta vertical, é uma transformação isocórica. No caso da pressão constante, é uma reta horizontal. Olhou para o gráfico de pressão e volume, viu horizontal, pressão constante. Enquanto que a isotérmica, num gráfico de pressão e volume, é representado por uma curva. Pois bem, viu uma curvinha, é isotérmica. Pronto, agora que nós já revisamos tudo isso, vamos voltar e resolver essa questão com calma. Primeiro vamos identificar cada uma das transformações. AB. AB é uma curva. Se é uma curva, é isotérmica. Pelo menos até agora, né? Bom, BC. BC é uma reta vertical. Você pode perceber que é um gráfico de pressão e volume. No ponto B a pressão é 10, no ponto C a pressão. No ponto B o volume é 10, no ponto C também é 10. Então o volume é constante. Então ela é isocórica. Viu reta vertical isocórica. CD. CD é uma curva. Viu curva é isotérmica. Por último, DA. DA é vertical, é isocórica. Você pode ver pelo valor do gráfico que o volume é constante. Isso já nos daria uma resposta, não é verdade? A resposta que diz que é isotérmica, isocórica, isotérmica, isocórica é a resposta letra A.
Então a resposta já seria a letra A. Bom, mas eu pedi não apenas isso, mas também pedi as temperaturas em cada ponto. Para você descobrir as temperaturas, você precisa recorrer ao PVT Povoton. Então, você vai calcular usando a formulazinha na pressão, volume e temperatura. Vamos fazer esses cálculos aqui no cantinho. Vamos lá. Tirando essas interrogações aqui, e você pode concluir que a temperatura do ponto B também vai ser 500 Kelvin. Já que a transformação entre A e B é isotérmica, a temperatura não muda. Pois bem, agora vamos fazer de B para C. Bom, vai ficar pressão do ponto B, volume do ponto B sobre temperatura do ponto B, que é igual à pressão do ponto C, volume do ponto C, temperatura do ponto C. Já vimos que a transformação BC é isocórica, volume é constante, então posso cortar os volumes. Só que não, poxa, não tinha visto isso. Bom, vou inventar uma pressão para terminar o cálculo. Se você não fez também aí porque faltou a pressão, me desculpe. Vamos considerar que ele é um pouquinho superior a 6, como você pode ver. Vou considerar aqui um 8. Só vou pegar números pares para manter o padrão. Então, se você não fez porque está faltando a pressão, que eu esqueci de ver isso, desculpe, pausa agora e faz. Então, vamos lá. Resolvendo, a pressão do ponto B vale 8. Que eu acabei de inventar isso. Sobre a temperatura do ponto B que nós acabamos de ver, que vale 500. A pressão do ponto C, ele deu 3,6. Sobre a temperatura do ponto C, que é o que nós queremos encontrar. Então, multiplicando cruzado, nós encontraremos 8 vezes a temperatura do ponto C sendo igual a 1.800. Esse 8 está multiplicando, passa para o lado de lá dividindo, e nós vamos terminar com a temperatura do ponto C valendo 225. 225 kelvins. Então, a temperatura do ponto C é 225 Kelvin. Pois bem, tá aí feito. Agora falta a temperatura do ponto D. Bom, só falta a temperatura no ponto D, só que nós já estamos vendo aqui que a transformação entre C e D é uma curva, é isotérmica. Logo, a temperatura do ponto D vai dar 225. Então, essas são as temperaturas aí que eu pedi para você calcular. Pois bem, questão feita, tranquila.